Evangelho de João, capítulo 3. E nós vamos ler o versículo 3, o 5 e o 6. Versículo 3 diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, ou de Deus. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? O tema que eu trago esta noite é nascidos para Deus. Então diga comigo aqui, registrado na sua mente, como é? Nascidos para Deus. Há uns anos atrás, lá na igreja do Anjo da Guarda, era um culto de domingo, e eu fiquei na porta, recebendo os irmãos, e chegou um rapaz com uma camisa escrita em inglês, Filhos do Inferno, e eu levei um susto. Primeiro porque eu pensei, meu Deus, ele comprou qualquer camisa e vestiu e não sabia o que significava, mas quando eu olhei, eu vi logo o que significava. E então eu interpelei ele, e ele disse: não, eu sei. E eu dei uma palavra séria para ele, mas ele estava tão atormentado que ele sequer era capaz de ouvir o que é que ele estava falando para si mesmo. E eu dei uma palavra muito, muito séria, porque como é que uma pessoa coloca uma camisa se vestindo e se sentindo confortável com um negócio desse? Bem, mas hoje nós não somos aqui filhos do inferno, nós somos filhos de Deus, amém? Somos do céu, amém? E nascidos para Deus. Bem, essa é uma história que todos nós, crentes, conhecemos muito bem. Na verdade, a maioria dos discipulados começam com o chamado para o novo nascimento, não é isso? Todo discipulado, o cristão, começa com essa questão do novo nascimento. Então a gente sabe muito bem sobre essa história. E ela começa de um diálogo com um rapaz ou um senhor chamado Nicodemos, que foi estar com Jesus. A Bíblia diz que ele foi ter com Jesus à noite. E ele olha para Jesus e ele reconhece que Jesus vem da parte de Deus. Ele disse: Senhor, ninguém faz o que tu fazes se essa pessoa não vier da parte de Deus. Ele tem uma consciência clara de que Jesus vem de Deus.
Esse homem é um legítimo representante da antiga aliança. Presta atenção aqui. Ele não é alguém que não sabe da lei de Deus, que não conhece os mistérios de Deus, que vive de qualquer forma. Pelo contrário, ele é um religioso que conhece a lei de Moisés, que sabe tudo o que fora escrito, os milagres e como Deus interviu quantas vezes ou tantas vezes na história de Israel. Ele sabe que Deus enviaria um Messias e que esse Messias mudaria tudo, ele só não sabe como. Deixa eu tomar uma água. Ele só não sabe como, mas ele sabe que alguma coisa maior do que até então ele tem ouvido falar, ele sabe que haveria de acontecer. E quando ele ouviu falar que Jesus fazia grandes milagres, então ele se aproxima como quem diz: meu Deus, eu preciso saber se ele não é o Messias, porque ninguém faz as coisas que ele faz se não vier de Deus. E quando ele faz a pergunta, Jesus direciona ele para algo surpreendente na cabeça dele. Jesus não responde a pergunta. Jesus não atenta para a indagação. Jesus vai direto ao ponto e diz: Nicodemos, há um reino, o reino dos céus, que ninguém pode acessar esse reino. A primeira coisa que Jesus deixa claro é que absolutamente ninguém pode acessar um novo reino. É impossível. Deixa eu dizer uma coisa, olhe para cá, olhe para cá. Você está de cabeça baixa? Olhe para cá. Não é lendo a Bíblia, ou fazendo algumas orações, ou entrar no corredor da bênção, ou participar de algumas atividades da igreja, que faz de você alguém que pertence ao reino dos céus. Esse homem sabia as regras da lei, conhecia tudo, e Deus havia se manifestado, mas o que Jesus está dizendo, há um novo tempo em que Deus preparou, e que se os homens, do jeito que vão, jamais pertencerão a esse reino. Então a primeira coisa implícita aqui, é que Jesus olha para alguém que conhece a letra, que conhece muita coisa sobre a Bíblia, mas está com a informação anterior, porque Deus estava fazendo uma coisa nova. E quando ele questiona, Jesus disse: Nicodemos, ninguém, absolutamente ninguém pode participar desse novo reino. É impossível entrar no reino de Deus. Só há uma possibilidade.
Só há uma possibilidade de pertencer ao reino de Deus. Como? É você nascer novamente. Não há outra possibilidade. Agora escuta-me aqui. Todo que um dia nasceu da carne, da vontade humana, deverá nascer de novo. O que Jesus está dizendo, há um reino, e esse reino é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Até então, escute-me aqui, até então, até aquela data, Deus procurava servos. Eram servos. Jesus nunca teve um problema porque fez um milagre. A menos quando era dia de sábado, lembra? Eles ficavam reclamando. Mas o problema deles não era esse. O maior problema que Jesus teve foi porque ele disse que ele era filho de Deus. Lembra que Jesus era o quê? O unigênito. É porque eu esqueci a palavra, é só para ver se vocês sabiam. Para vocês lembrarem. Ele era o unigênito. A partir dele, Deus estava à procura de filhos. Escuta aqui. Nós não somos servos do reino, nós somos filhos. Amém? Amém, meus irmãos? Jesus olha para esse homem e diz: há um reino que é muito superior, é muito maior do que você até então tem ouvido falar. Deus está trazendo o céu para a terra, por isso ele mandou o seu príncipe regente. Aí ele é rei dos reis, sim, mas ele também é o príncipe. Lembra que ele é o príncipe da paz? Como é que diz Isaías? O menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre o quê? Seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele enviou o seu filho, trazendo o reino dos céus para a terra. Agora esse filho vai olhar e diz assim: todos os homens precisam entrar nesse reino, mas será impossível entrar. Só porque é religioso, só porque conhece alguns versículos, só porque é filho de crente, só porque, sabe, é neto não sei de quem, Jesus diz: é impossível. Faz o quê? Então tem que nascer de novo. O homem entra em parafuso e diz: como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Jesus, por acaso você é príncipe em Israel e não sabe disso? O que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é. Não te admire de eu te dizer, o importante é nascer de novo. Agora Jesus vai dizer: quem não nascer da palavra ou da água, palavra, e do Espírito, não pode entrar. E o caminho é estreito. Lembra? A porta é estreita. Jesus está dizendo: ei, se o Espírito Santo não falar ao seu coração e você for gerado do Espírito, você não é filho de Deus. A nossa mensagem às vezes é ridicularizada porque as pessoas querem que as religiões, ou a nossa religião no caso, né, aceite tudo. Jesus disse: não, só há um caminho, só há uma porta, só há um Senhor, e esse Senhor é Jesus, que tem o direito de fazer nós entrarmos na cidade santa pelas portas. Amém? Jesus disse: há um caminho, há um escape. Nasça de novo. Como? Deixe ser gerado pelo Espírito Santo. Olhe para mim.
Quantas pessoas você conhece que não tem o bom perfume de Cristo? A Ellen leu aqui o versículo que nós para Deus somos bom perfume de Cristo, não para que se salvam, para que se perdem. Quantos crentes vocês conhecem, sabe, que vão para a igreja empurrado, que vão porque os pais dizem, que vai porque, sabe, é o seu clube, a sua sociedade, aquelas pessoas que você tem algum relacionamento, mas não tem absolutamente nada do Espírito de Deus? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Como é que diz a palavra? Gente, me ajudem pelo amor de Deus. Diga, irmã Rosa, são filho de Deus. E quem não é ganhado pelo Espírito não pode entrar. Ei, não adianta. Jesus é bem claro, e agora imagina, ele é a porta. Ele diz, ninguém entra. Mas há um caminho sobremodo excelente, que eu e você podemos entrar, a porta está aberta, o caminho está aberto, e todos aqueles que ouvem a sua voz, e são gerados. Pedro vai dizer que nós fomos gerados da semente de Deus. Eu estou falando aqui com aqueles que nasceram para Deus, amém? Que foram gerados no Espírito. Irmãos, a vida cristã, ela começa e só começa quando o Espírito gera em nós a vida de Deus. As primeiras missões do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se você não é tocado pelo Espírito, a ponto de te levar, sabe, a esse conhecimento, de convencimento de que você é um pecador, mas a minha pergunta é, mas o que implica ser filho desse reino? Então venham comigo, olha aqui, nós ouvimos a palavra, amém? Fomos gerados da água e do Espírito, e aí nós nascemos de novo, amém? Mas o que me deixa, às vezes, triste e angustiado, é que me parece que o novo nascimento é o fim de todas as coisas. Ah, eu sou nascido de novo, então me basta. Então imagine, oh meu Deus, ei, vou embora aqui, alô. Oi. Estamos diante de uma geração que Paulo disse, eu não vou escrever vocês como adultos, porque vocês ainda são crianças. Imagina uma criança que nasceu e toda a alegria sua termina ali e ela vive o tempo todo como recém-nascido. Imagina se nós fôssemos criados desta forma, como seria a nossa história. Eu já falei isso aqui uma vez, mas ouvi falar que em Vancouver, no Canadá, há uns anos atrás,
Uma senhora estava grávida e o marido dela me parece que era caminhoneiro. E no período da gravidez dela houve um acidente e ele morreu. E ela era tão apaixonada pelo marido. Quando o filho nasceu, ela colocou o nome do seu esposo. Só que ela começou a cuidar daquela criança, todo o amor que ela tinha, tudo que ela podia fazer, ela começou a fazer com aquela criança. Ela não colocava a criança para sentar, ela não colocou a criança para engatinhar. E o menino foi crescendo, ele não aprendeu a falar, ele não aprendeu a andar, ele não aprendeu a viver, ele vivia, quanto mais ele crescia, ela ia mandando fazer carrinho de bebê maior. Ele se tornou um adulto, e aos 24 anos, ele morreu. Mas o problema não foi ele morrer, somente já é uma tragédia. O problema é que os vizinhos viviam ela todo dia e todo mundo falava daquela situação, mas ninguém podia dizer nada, essa era a vontade dela. Só que chegou um tempo, ficou tudo silêncio na casa dela, e aí os vizinhos ligaram, depois de alguns dias ligaram para a polícia, e a polícia veio, bateu na casa dela, e acabaram entrando na casa, e quando chegaram lá encontraram a mãe e o filho morto. Bem, depois descobriram que a mãe teve um infarto e morreu. E o filho morreu de fome. O filho não morreu de um problema, morreu porque não sabia andar, não sabia falar, não sabia pedir absolutamente nada. E aos 24 anos ele morre de fome. Isso me faz pensar que alguns crentes da igreja vivem num eterno berçário e elas não crescem, não aprendem a falar a linguagem do reino, não aprendem a andar como se anda no reino de Deus. Elas não crescem, não se desenvolvem e pode ser que muitos, como disse Paulo, estão doentes e não os que dormem. Então, o que implica? Escute aqui, não basta eu e você nascermos de novo, que já é um milagre extraordinário de Deus, amém? Deus abriu uma concessão para você ser filho dele, principalmente alguns de nós que fomos, como disse Paulo, de todo jeito, pecadores, alguns depravados, alguns assassinos, sabe? Alguns ladrões, corruptos. Mas Deus, por sua infinita graça, abriu concessão e nos fez nascer para Ele. Aí você nasceu, mas agora Ele diz, vamos andar juntos? Vamos aprender a falar a linguagem do reino? Como um bom pai, muitas vezes Ele vai usar todos os meios para o seu crescimento. Às vezes até a pressão, a dor, o desconforto, porque andar não é fácil para quem nunca andou, falar não é fácil para quem nunca falou. O processo muitas vezes é lento, mas é necessário. Amém, meus irmãos? Estamos chegando a um tempo de que nós precisamos crescer na graça e no
conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então preste atenção, você é nascido de Deus, nascido para Deus, nascido para viver e não é só sobreviver, mas viver em abundância de vida. Preste atenção numa coisa. O céu não está em crise. Diz para minha amiga Fran, esta semana. Eu digo, irmã Fran, a ideia de Jesus era do jeito que é no céu, acontecer na terra. Lembra da oração? Venha a nós o teu e seja feita a tua vontade. Onde? Como é feito no... A minha pergunta, como é que está a sua vida? Está parecendo com o céu? Se não está parecendo, tem alguma coisa errada. E é preciso viver. Escuta, uma das primeiras coisas que Jesus faz quando a gente nasce de novo é colocar o seu reino, e Paulo vai dizer que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Paz. Você tem paz? Não estou falando de ausência de guerra, estou falando de paz que excede todo entendimento, mesmo no tempo de guerra. O senso de justiça de Deus habita no seu coração. E a terceira coisa, a alegria do Espírito em você. Como é a sua relação com o Senhor? A alegria de verdade? Ou você só sobrevive? Tenho dito isso muitas vezes, que o propósito de Deus não é saciar nossa sede, mas nos transformar numa fonte. E quando ele diz no último dia, o grande dia da festa, ele levantou-se no meio da multidão e disse: quem tem sede vem a mim e beba. Porque como diz as Escrituras, do seu, escuta aqui, de dentro de ti, é daqui de dentro, fluirão o quê? Rios de água viva, que saltarão para onde? Para a vida eterna. Aí ele faz uma ressalva. Sabe qual é a próxima palavra de Jesus? Ou pelo menos João registra. Ele falava do Espírito que ele está vivo. Caminhe comigo. Você é gerado da palavra, amém? É gerado do Espírito, amém? Então vamos viver no Espírito. Se nascemos do Espírito, devamos viver no Espírito. Lá no Éden, lá no início, Deus colocou em Adão o seu fôlego de vida. Mas aqui em Jesus, Ele não nos deu fôlego de vida, Ele nos deu o seu próprio Espírito. Para que eu e você andássemos em novidade de vida. Mais uma vez pergunto a vocês esta noite, em nome de Jesus, como vai a vida no Espírito? O que é que o Espírito Santo tem gerado no seu coração? O que é que Deus está fazendo enquanto as coisas vão do jeito que vão? Tenho dito aos meus irmãos que este ano será um ano que nós daremos vazão total ao mover do Espírito Santo na nossa vida, porque se tirar de nós o Espírito do Senhor, então nossa crença não servirá para absolutamente nada.
Não basta nascer de novo, é preciso viver a nova vida. Não basta dizer que tem vida, se não for uma vida abundante. Abundância da graça, abundância da vida de Deus. E ouça-me em nome de Jesus, tiveram muitos profetas, e mesmo de pessoas comuns no Antigo Testamento, que jamais sonharam viver o tempo em que nós estamos vivendo. E por que nós vivemos com o do Senhor? Muitas vezes, esquecendo o próprio Espírito do Senhor, não damos vazão àquilo que o Senhor está dizendo para nós. E me ouça em nome de Jesus. É hora de viver como novos nascidos. Porque quem está em Cristo, o que acontece? Quem está em Cristo é o quê? É nova criatura, é isso mesmo? Tenho certeza. E as coisas que aconteceram, as coisas velhas? Vou fazer uma pergunta séria. As coisas velhas te acompanham ou já passaram? Nem responda. Como é que vamos de coisas velhas? O propósito de Deus é que todas elas fiquem para trás. E tudo se faça o quê? Está tudo novo. Nova perspectiva. Nova alegria. Novos prazeres. Nova graça. Você está em Cristo, querido. Você está na fonte certa. É dele que emana a vida, a alegria, a paz que excede todo entendimento. Jesus está falando para Nicodemos de algo que Nicodemos jamais imaginou que poderia acontecer. Aí Jesus disse: olha, porque Deus amou o mundo de tal, é no mesmo texto, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, mas tenha o quê? Está escrito onde? 3:16, esse é o versículo que todo mundo sabe. Agora, ainda está de Bíblia aberta? Agora leia o 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Agora veja o 18. Quem nele crer não é julgado. Quem crê? O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe por que ele está julgado? Não é porque ele já passou do juízo. A questão é que ele está do outro lado, não nasceu. Você está me entendendo? Como ele não nasceu no reino, ele está no reino das trevas. E lá no reino da treva já há um julgamento para ele. Agora, se você nasceu neste novo reino, neste reino não há julgamento. Amém? Só há gozo, paz e alegria. Quero caminhar para o fim. Quando você está no reino, você recebe as benécias do rei. E a minha pergunta é: que tipo de relação temos com o rei? O rei Jesus. A vida no Espírito é o estilo de vida, ou é a vida de todo aquele que nasceu de novo. Irmãos, há um reino de Deus para nós. Ouça-me aqui.
Não importa se você é um crente fraco, um crente ainda menino, a fonte é a mesma, a graça é a mesma, o poder é o mesmo. O que você precisa é se lançar totalmente. Se você é um nascido de Deus e pecou, você não precisa nascer novamente. Vou só usar aquilo que Jesus disse na ceia para Pedro, quando ele pegou uma toalha, colocou no ombro e pegou uma bacia e começou a lavar os pés de todos os discípulos, vocês lembram? E os discípulos estavam sendo lavados, e Pedro então olha e diz: Senhor, não me lava? Jesus disse: se eu não te lavar, Pedro, os pés, então você não tem parte. Aí Pedro disse assim: não, Senhor, então lava meu corpo todo. E Jesus disse: vocês já estão lavados? É porque às vezes na caminhada, irmãos, a gente suja os pés. Você é filho do reino, mas às vezes os pés estão sujos. E Jesus quer lavar os nossos pés, no sentido de tirar toda a sujeira. Porque você, como filho do reino, não pode viver de qualquer forma. Não pode adorar do jeito que se adorava no Antigo Testamento. Nós cantamos aquela canção: no Santo dos Santos, lembra? A fumaça me esconde, só teus olhos me vê, debaixo de tuas asas é meu abrigo. Como que é? Meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Deixa eu te dizer, é muito maior o que Deus preparou para mim e para você. Por isso você não pode viver de qualquer jeito. Deus está te chamando, não é para te dar uma bronca, Deus está te chamando para perto porque Ele te ama. Deus está te chamando porque no reino tem tudo que você precisa. Por isso que Ele disse assim: eu não vou arrumar você. Alguns de nós veio tão esculhambado para Ele, que Ele disse: só tem um jeito, tem que nascer mesmo. O negócio está tão ruim que não tem jeito. Por isso que Ele não tem medo dos pecadores que andam de qualquer forma. Sabe por quê? Ele não arruma. Quer entrar? Vai nascer. Como eu posso fazer isso? Você não pode, só precisa crer. Então o Espírito Santo gera, esse é trabalhar do Espírito Santo. E ele gera uma nova vida. Ele gera a vida de Deus dentro de nós. O Espírito Santo continua gerando. Ele nunca para de gerar a nova vida de Deus em nós. Se você viver 70, 80, 90, 100 anos, não importa. O tempo todo Ele está gerando vida nova. Por isso que o texto diz que a gente vive em novidade de vida. Vida em abundância. Se você chegou aqui cansado, sobrecarregado, não é porque você não nasceu de novo. As lutas da vida podem ter levado a essa situação. Mas não viva como vive qualquer homem. Não viva, como Jesus disse, como os pagãos. Porque você tem um Pai. Você foi gerado de Deus, para Deus, para caminhar com Deus. E você não perde absolutamente nada. Só ganha a sua paz, que excede todo o entendimento. Esta é minha palavra esta noite. Mostrando aos meus irmãos
que o Espírito Santo gosta, ama gerar coisas novas. Mesmo que você seja um vaso de barro, a questão não é você ser um vaso de barro, é que tipo de tesouro tem dentro de você. Para que a sobreexcelente grandeza não seja do vaso, mas seja do tesouro que em nós habita.